Seja bem-vindo para o sétimo episódio do Toca Pra Elas. Hoje eu tô infelizmente sozinha por conta dessas chuvas. A Lara teve um problema na internet dela, a gente até atrasou um pouco a gravação, mas infelizmente não deu para a Lara estar aqui com a gente, mas a gente não vai deixar de rodar o Toca Pra Elas para vocês. E tem muita coisa acontecendo. A seleção de Goiás está nas quartas de final do Favelão. Tem os jogos do Goianão feminino com direito até jogadora de linha atuando no gol. A gente vai falar um pouco mais disso durante o episódio de hoje e também sobre o Aliança, que está mantendo a liderança, e os atletas de Jesus que estão crescendo no Goianão feminino. Além disso, a gente também vai falar dos próximos jogos da semana, porque tem as quartas de final da Taça, o Goianão feminino, o Campeonato Goiano de Futsal e a Copa Donos do Pedaço pela primeira vez na edição Society, que vai estar cheia de prêmios e uma resenha imperdível. Antes de eu pedir para o nosso monstro, João, tocar a vinheta, eu quero trazer um comentário aqui da Laurinda, que assistiu o episódio 6 e falou para a gente, agradeceu, né, que a gente comentou que a gente acha ela muito brava e que adora assistir a gente. Valeu, Laurinda. Então aproveita, já deixa seus comentários aqui, o que você está achando do Toca para Elas, se tem alguma sugestão, e roda a vinheta, João. Começando hoje o episódio um pouco diferente para falar do favelão, porque a gente tem que falar muito das nossas meninas da Seleção Goiás, que estão nas quartas. Então vamos rodar o histórico de como elas se saíram na competição. Primeiro, elas enfrentaram o Espírito Santo e ganharam de 2-0. A equipe está jogando muito ali com toque de bola, está priorizando isso e o time venceu com 2 gols. O primeiro foi marcado pelo atacante Vanusa, após um cruzamento e uma finalização perfeita, né? Vanusa vem jogando muito no Goianão feminino e foi convocada para a Taça das Favelas e está mostrando todo esse seu talento. E depois, a segunda jogada do gol foi uma bola levantada na área, que a Debinha também mostrou que o porquê que ela está na Taça das Favelas e marcou 2-0. A Debinha, que vem sendo protagonista na Taça das Favelas já tem um tempo, ela foi protagonista na semifinal da taça, então ótimas jogadoras. O segundo jogo foi entre Goiás e Minas, que a gente ganhou por 3-0. O primeiro gol foi contra, mas eu quero destacar a jogada da Vanusa, que ela foi uma cobrança de escanteio, que ela fechou bem curtinha ali na área, e daí a zagueira foi cabecear, mas acabou entrando nas redes para o Goiás. O segundo gol foi uma cobrança da Cibele. Ela foi ali bem na intermediária, quase ali na linha de início de partida. Ela jogou a bola num lance de falta que pingou dentro da área, enganou a goleira e marcou o segundo gol. E o terceiro gol foi da atacante Mirelle. Ela foi puxada ali dentro da área e marcaram uma penalidade, e ela cobrou com toda certeza e marcou o terceiro gol para o Goiás. Eu até postei no meu Instagram no dia que são as rainhas da bola parada, porque assim, olha esse jogo, 3-0 para o Goiás e as três vieram de uma bola parada. As meninas estão batendo muito bem, apesar do primeiro gol ter sido contra, né? A Vanusa teve essa visão de jogada. O último jogo também, que a gente já vai falar mais para frente, eles estão priorizando bastante, né, esse escanteio com a bola curta já para entrar na área, e as meninas estão jogando muito. E esse jogo contra Minas foi muito importante para a nossa seleção também, porque no ano passado a seleção acabou sendo eliminada para Minas Gerais nas penalidades. Então a Patrícia até comentou que essa vitória deu uma moral para a equipe. Agora elas seguem firmes e no objetivo de ganhar as quartas e a semi, né? Para chegar na tão sonhada final. O último jogo foi entre Goiás e Bahia, o mesmo placar entre Goiás e Minas, 3-0. Os gols foram marcados pela KL e os outros últimos dois pela Pezinho. O time fechou, então, com 3 vitórias em 3 jogos e foi a melhor campanha na competição. É da nossa seleção goiana, né? Então, assim, as expectativas estão altíssimas para as meninas chegarem na final, mas antes tem que passar por outras fases, que agora vai ser as quartas contra a seleção de São Paulo, é nessa sexta-feira.
Então, assim, como tá as expectativas? Apesar da nossa seleção ser a melhor campanha na competição, a gente também tem que ficar de olho em relação ao São Paulo. As nossas adversárias, elas ganharam 2 jogos e perderam um na primeira fase da competição. Elas perderam o primeiro jogo contra o Ceará por 1-0. O segundo jogo, elas ganharam da Paraíba pelo placar de 6-0 e o terceiro elas ganharam do Piauí por 2-0. Então, assim, tá bom que a gente tem um histórico melhor, mas é bom a gente ficar ali de olho na competição, porque tem que jogar pé no chão, apesar de todas essas vitórias, porque é mata-mata agora. Então, é ganhar ou ganhar. Estamos torcendo muito para as nossas meninas, que já mostraram todo o potencial delas, no jogo de bola parada, no jogo durante a partida também, essa troca de passes que ela tem, toda essa preparação tanto da técnica Patrícia quanto do auxiliar Paulão, está sendo incrível e a gente só deseja o melhor para a nossa equipe, para a nossa seleção de Goiás e para a seleção masculina também, né? Aqui a gente fala muito sobre futebol feminino, mas a seleção masculina também passou para as quartas, então a gente está torcendo muito pelo nosso estado na Taça das Favelas. Agora a gente vai passar para o Goianão feminino. Teve os jogos da terceira rodada do segundo turno, que o primeiro foi entre Vila Nova e Flu-Goiânia, 3-0. Lembra que eu falei para vocês que teve jogadora de linha atuando no gol? Então, foi nessa partida. Primeiro, a Natália marcou ali da intermediária, foi uma visão linda de jogo, porque o Vila Nova estava tentando atacar e estava tentando finalizar muito dentro ali da área. E a equipe do Flu-Goiânia estava bem fechadinha, a defesa estava muito fechada e as meninas não estavam tendo muito sucesso na hora de finalização e a Laurinda também estava muito esperta. Então, a Natália viu que mais para trás a zaga deu aquela abertura e ela fez uma finalização impecável e marcou o primeiro para o Vila Nova. Já no segundo tempo, a Laurinda sofreu uma entrada bem forte. Ela se lesionou, ficou bem feio, inclusive trago atualizações, a gente falou com ela. Ela botou já ali o gesso, né, para cuidar, e o gesso já foi, o pessoal já escreveu ali no gesso dela. A Laurinda tem um carinho muito grande por toda a equipe. Ela tá bem, tá se recuperando, em breve deve voltar. Torcendo muito pela sua recuperação, Laurinda, você é uma goleira gigantesca. A gente não cansa de elogiar o seu trabalho, o trabalho de todas as atletas. Então, depois que a Laurinda saiu, o Flugoiânia nesse jogo estava sem goleira reserva. E daí decidiram botar a Ferreirinha para atuar no gol. Eu até perguntei após o jogo, né, por que a escolha do Ferreirinha? Eu perguntei para o Lucão. E daí o Lucão me disse que durante os treinos a Ferreirinha sempre ficava brincando de agarrar a bola. Então acabou que ela foi lá e tentou como goleiro. E olha, apesar dela não jogar como goleira, ela salvou muitas bolas, mas não deu para salvar um gol contra da Gontijo. A súmula ali falou que a Gontijo deu uma cabeçada e a bola entrou. Ela não estava esperando, né? Infelizmente. E logo depois a Samara deu um chute muito forte, fez uma finalização ali. A bola pingou a defesa, segurou. E quando foi passar, passou sem querer para a Samara, que estava esperta, deu um chutão e marcou em cima da Ferreirinha. Apesar disso, a Ferreirinha deu uma segurada em outras bolas e conseguiu segurar o placar. Eu até perguntei para ela, né, se ela preferia atuar na linha ou no gol. Ela falou que na linha é mais fácil. E mais uma vez, infelizmente, a gente teve um jogo que a arbitragem estava sem critério, né? Porque a Laurinda sofreu essa entrada muito forte, depois da partida eu vi, tinha a marca do cravo na perna dela e não foi dado nenhum cartão para essa situação. Mas por reclamação, por coisa besta, as jogadoras acabaram levando o cartão, né. Então a gente tem mais uma vez uma situação bem complicada em relação à arbitragem do Goianão feminino, que acaba atrapalhando um pouco o andar do jogo. Mas passando para a próxima partida, o Aliança venceu o Abadia de 4-0. Os gols foram marcados por Idalana, Mariana, Thaís e Larissa. O primeiro tempo acabou em 1-0 para o Aliança e depois a equipe foi lá e marcou mais 3 gols. Eu quero destacar também que as mexidas da Cris fizeram muito sucesso, porque tanto a Thaís
Quanto a Larissa, elas entraram no intervalo, elas entraram no segundo tempo e já entraram decisivas para marcar. E também destacar que o Aliança permanece sem tomar gols e cartões, então ele está firme e forte na disputa do segundo turno. O Aliança quer que tenha uma final, então, assim, as outras equipes, o Vila principalmente, né, que está buscando essa vitória também no segundo turno, sem necessidade de final para ganhar a competição, tem que ficar de olho, porque a Aliança segue firme e forte ali, quietinho, ganhando todos os jogos, sem levar cartões. Isso também se dá pelo treino, né, pela técnica da equipe, pelo jeito que a equipe joga, né, um jogo menos faltoso, preservando muito essa questão de não levar cartões e não tomar gols, tá com a zaga bem fechada. E daí a gente teve o jogo da sexta rodada, que foi passado para antes, né? O jogo ia acontecer só lá para novembro, mas aconteceu agora, nesse último fim de semana, entre Trindade e Atletas de Jesus, que foi um jogaço também. Na primeira rodada, no primeiro turno, né? Porque foi entre as duas equipes que não tinham marcado nenhum ponto até aquele momento na competição. Esse momento agora, o Trindade, o Atletas um pouco diferente. O Trindade ainda está ali, né, buscando marcar o seu primeiro ponto, mas jogando bem diferente, está melhor colocado na tabela, que a gente vai falar mais para frente também. Mas o Atletas de Jesus vem numa crescente muito grande na competição, né, ganhando vários jogos, ganhou novamente esse jogo em cima do Trindade. E marcou, né? Vamos falar dos gols. Andréia, Joana e Isabela pelo Atletas de Jesus, mas a Érica Saturnino deixou o seu também pelo Trindade para dar aquela incomodada no Atletas. Infelizmente, não foi o suficiente para a equipe do Trindade, mas atletas seguem firme e forte. A Joana me informou que ela e mais algumas atletas fizeram seu último jogo pela competição, pelo Goianão Feminino. Então, talvez a gente tenha algumas mudanças na equipe do Atletas de Jesus mais para frente. Segundo ela, foi por conta da copinha, né, que vai acontecer agora. Então, as atletas vão ter que mudar de time e por isso não vão poder mais jogar pelo Goianão Feminino. Vamos ver se até semana que vem isso vai acontecer, se já vai ter toda essa transferência, porque são atletas muito importantes, né? Como a gente vê, a Joana vem marcando pelo Atletas de Jesus há várias partidas. Então, talvez o Atletas de Jesus, perdão, venha diferente nos próximos jogos em decorrência disso que a Joana me alertou. Então vamos passar para a tabela. Poucas mudanças, mas mudanças significativas. Aliança e Vila Nova, os dois com 9 pontos ali na disputa pela liderança. A diferença, né, está sendo pelos gols sofridos, que o Vila Nova tomou um gol e está impedindo de chegar ali, de ficar ali no pé do Aliança. O Flu Goiânia e o Atletas de Jesus, ambas equipes estão com 6 pontos. A diferença também vem pelos gols tomados, porque assim, teve aquele jogo do Atleta 5-4, né? Contra o Abadia. E daí, quando a gente vê, o atleta já tomou 10 gols, tá com 6 pontos, mas tomou 10 gols, o que faz cair um pouco ali na colocação. Em quinto lugar, vem o Atlético Goianiense, que estava muito bem na competição, né, entre os 4 primeiros, mas a gente tem que lembrar que tanto o Atlético Goianiense quanto o Vasco de Itaberaí estão com um jogo a menos. Por isso, essa colocação. O Atlético agora está com 3 pontos em quinto lugar. Em seguida, vem Trindade, Vasco de Itaberaí e Abadia. Ambas as equipes não marcaram, ainda não tiveram nenhuma vitória e estão classificadas assim em questão dos gols sofridos e dos cartões, né? Outra coisa que vale lembrar: cartão faz muita diferença nessa competição. O Vasco só tomou 3 e o Abadia já tomou 7 cartões. E assim, são 7 cartões em 3 jogos, é uma média assim de mais de 2 cartões por jogo. Esse segundo turno, as equipes estão tomando bastante cartão. Se a gente vê comparado com o primeiro turno, tem equipe que já está ali
já tomou mais cartão do que outras, né? Em questão de 3 jogos, 2 jogos às vezes. Vale destacar que Atletas de Jesus, que já tomou 8 cartões, o Abadia vem logo em seguida com 7, o Trindade com 6, junto com o Vila Nova, que também tem 6. Agora a artilharia, que não mudou em nada. As meninas seguem tentando, a Kaeli e a Naitiele continuam ali no topo com 10 gols. A Vanusa marcou na Taça das Favelas, mas não está jogando Goianão, então continua ali no terceiro lugar com 9 gols. Carioca e Gabriele com 8 gols cada. Os próximos jogos que vão acontecer pela quarta rodada do Goianão Feminino. O primeiro vai ser nesse sábado, dia 19, às 3h30 da tarde, no CT Universo, entre Atleta de Jesus e Aliança. Eu acredito que seja um jogo mais disputado, mas se realmente, isso que a Joana me falou, se algumas atletas, dos atletas, não estiverem jogando, eu acho que pode ser o atletas pode sentir um pouco esse desfalque das meninas na competição. Então, a Aliança promete também, né, tá querendo ganhar. E o segundo turno não vai ser um jogo fácil para atletas. No domingo, dia 20, vamos ter 2 jogos. O primeiro às 3h30 da tarde, lá no Lara Guimarães, em Trindade, entre Trindade e Vila Nova. Trindade ali ainda não marcou nenhum pontinho, tá fazendo um golzinho ou outro na competição, tá tentando vencer, mas o jogo contra o Vila não é um jogo fácil, apesar de ser dentro de casa, né? Vamos ver como vai ser essa partida. Ainda no domingo, no mesmo horário, às 3h30, no CT da Redenção, o Vasco de Itaberaí enfrenta o Abadia. E vai ser jogão. O último jogo entre Abadia e Vasco de Itaberaí foi um jogão também. As equipes ali tão bem pau a pau. É, Vai ser uma boa disputa. Eu quero muito ver como vai ficar esse placar, né? Se vai ficar algo parecido com o do primeiro turno, que foi um grande jogo com muitos gols também. Então, estamos nas expectativas por essa partida. Ainda pela quarta rodada, mas vai acontecer só mais para frente. Vai ser no dia 30, na quarta-feira, às 8 horas da noite, o Atlético Goianiense enfrenta o Goiânia. Ainda não foi definido o estádio, né? Porque o estádio em que o Atlético joga não tem iluminação. Estádio não, né? O CT lá em Hidrolândia, o Nazaré, não tem iluminação para sediar um jogo de noite. Então ainda não foi definido, mas ainda tem uns dias ali para isso acontecer. Outras partidas que vão acontecer no fim de semana. No domingo também, dia 20, a gente vai ter a Copa Donas do Pedaço. Vai ser a edição Society pela primeira vez. Os jogos vão ser na Arena Soccer, em 2 campos, inclusive vai ter um camarote especial para curtir as partidas. Então, se você gosta ali de ver um jogo, ficar na resenha, é o momento ideal, porque vai ser o dia inteiro de futebol de society. Vamos ter 6 equipes no total: Futivício, Hidrolândia, Milionárias, Guardiões, Storm e Dragolinas. A disputa vai ser em pontos corridos e os 6 times começam os confrontos a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Na sequência, vai ter o X1 também. Vale destacar que essa competição não é somente de society, vai ter torneio de pênaltis e de X1 também. Então, se você não tem equipe, mas gosta ali dos pênaltis, um X1, as inscrições já fecharam. Quem sabe na próxima, mas dá para participar. A gente vai ter a semifinal do X1 às 18 horas, às 18h20. A gente tem a semifinal da Society. Às 19 horas tem a outra semifinal do X1 e às 19h20 tem a outra semifinal do Society. Então, ali, após os primeiros jogos do Society, vai ter X1, vai ter semifinais e a final do X1 acontece às 8 e a final do Society às 8h20. É o dia inteiro de competição, vai ser muito legal de assistir, de acompanhar. É um trabalho muito lindo que a Copa do Nosso Pedaço vem fazendo. Antes, somente, né, no futsal, agora a pedidos do público, das jogadoras no Society. Então, vai ter café da manhã para as atletas, premiação em todos os jogos, premiação com dinheiro. Quem não gosta de ganhar aquele dinheirinho jogando bola, né? E afinal, vai ter direito à narração.
Então, bora acompanhar a Copa Donas do Pedaço, que vai ser muito legal. Então, não falta competição para você assistir. O episódio de hoje se encerra um pouquinho mais rápido, né? Infelizmente, sem a Lara não tem aquela prosa, mas a gente não podia deixar de passar todas essas informações para vocês. Eu espero vocês no próximo episódio do Toca para Elas e até mais. Muito obrigada ao João Vitor também, que está sempre aqui acompanhando a gente na edição. Então, não deixe de seguir a gente, o Marias Futebol Goiano, que te atualiza sobre tudo que está rolando, e também aqui o canal Fora de Eixo, que disponibiliza esses vídeos sobre o futebol feminino, sobre vôlei também agora, e também tudo sobre o futebol masculino, tudo sobre os nossos times goianos no futebol. Até a próxima, gente. Sempre um prazer. Tchau, tchau.